Ou seja, fica Jânio. Por quê, pessoal? Vamos voltar um pouquinho atrás para você entender essa renúncia aí. Quando o Brasil precisava visitar a China, né, a China comunista, e geralmente o que acontece? Vai o presidente, não é isso? Como acontece até hoje, e fica o vice aqui. Ele já inverteu a ordem, ele mandou o vice para a China e ele ficou no Brasil. Né? Então veja que já começa meio estranha essa história. Tá? Bom, quando o João Goulart está na China, começam a surgir, né, pela imprensa mais conservadora, Carlos Lacerda, tribuna da imprensa, estampando, né, todos os dias os jornais, ou seja, olha, o João Goulart, o comunista, como eu estava dizendo para vocês, eles queriam colar, né, o João Goulart identificado como uma figura, né, de esquerda. E aí vai visitar a China. Chegam essas, óbvio, gente, que era um cumprimento protocolar. Você está visitando um país, independente da, né, questão ideológica, você, né, tem a questão diplomática, você vai receber bem, você vai elogiar o país. Isso era estampado nos jornais como, né, uma exaltação do comunismo. E o que faz então o Jânio? Renuncia quando o João Goulart está lá, né? Ou seja, o que deve ter passado na cabeça dele? Olha, o povo vai, né, pedir para eu ficar, porque ninguém quer um comunista no poder. E aí o João Goulart volta, né, numa viagem muito, inclusive, complicada, né? Foi para os Estados Unidos, depois chegou no Uruguai e entrou pelo Rio Grande do Sul. Quer dizer, veja, ele sabia que havia uma tensão muito grande, né, para ele assumir o poder aqui. João Goulart volta pelo Rio Grande do Sul, porque na época o governador do Rio Grande do Sul era Leonel Brizola, seu parente, né, e também correligionário político. Então a renúncia do Jânio está associada a isso, né? Quer dizer, ele renuncia, abre-se uma crise política, os militares lançam um manifesto dizendo que, né, seria indesejável que o João Goulart assumisse a presidência. E aí, nessa viagem, nesse trâmite todo, o Congresso aprova uma medida para introduzir o parlamentarismo no Brasil. Com a introdução do parlamentarismo, quem governaria o Brasil de fato seria o primeiro-ministro e não o presidente da República. Ou seja, foi uma estratégia, né, da oposição para enfraquecer o presidente. Então, se você vai fazer vestibular, anota aí. O Brasil teve 2 momentos parlamentaristas. Durante o segundo reinado, entre 1847 até o final, né, do reinado, 1889, na época do Dom Pedro II. E entre 61 e 63, com essa crise aí que se abriu com a renúncia do Jânio. E o João Goulart assumiu, só que nessa condição, né, de um sistema parlamentarista. O parlamentarismo no Brasil vigorou apenas entre 61 e 63, mas isso é outra história. O governo, então, João Goulart vai ser, então, um motivo para um outro momento, legal? Vamos ver como os vestibulares ou o Enem podem cobrar isso de você numa prova? Vamos lá. Veja essa questão do Enem em 2006. A moderna democracia brasileira foi construída entre saltos e sobressaltos. Em 54, a crise culminou no suicídio do presidente Vargas. No ano seguinte, outra crise quase impediu a posse do presidente eleito JK. Em 61, o Brasil quase chegou à guerra civil depois da inesperada renúncia do presidente Jânio Quadros. 3 anos mais tarde, um golpe militar depois do presidente João Goulart. E o país viveu durante 20 anos em um regime autoritário. Vamos ver as alternativas. Ao término do governo João Goulart, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente? Não, houve uma inversão aqui cronológica. B. A renúncia de Jânio representou a primeira grande crise? Não, o texto falava de outras crises. C. Após 2 décadas de governos militares, Getúlio foi eleito presidente? Não, também tem uma inversão, né, cronológica. A trágica morte de Vargas determinou o fim da carreira política? Não, João Goulart foi vice do JK, né, foi vice do Jânio. E, no período republicano citado, sucessivamente um presidente morreu, no caso Getúlio, né, um teve sua posse contestada, JK, um renunciou, que é o Jânio, e outro foi deposto, que é o João Goulart. Portanto, essa seria a alternativa correta. Aqui eu só faria uma ressalva, né, que o presidente que morreu
foi, né, forçado a isso, foi, né, cometeu suicídio. Então, período bastante tenso. Bom, eu espero você aí nas próximas aulas. Se você chegou até aqui, é porque você gostou, né? Então, você já sabe, você dá um like, compartilha, que ajuda a gente a manter o canal, certo? Então, eu encontro vocês aí nos governos seguintes, né? E nos encontraremos em breve. Então, forte abraço e até a próxima.